paz do Senhor a todos. Amém. Todos estão felizes com Jesus? Glória a Deus. É um motivo de bastante alegria, porque mais uma noite o Senhor nos escolheu a Deus para estar podendo, tendo essa oportunidade, esse privilégio, de antes de qualquer coisa prestar um culto racional ao nosso Senhor Jesus. Muitos queriam estar hoje, mas por motivo maior não conseguiram estar aqui. Muitos queriam ainda ter uma oportunidade de cultuar ao Senhor, mas por motivo maior já não se encontra mais no nosso meio. Então que o nosso coração venha arder de alegria e de desejo de estar na casa do Senhor, podendo prestar o nosso melhor culto racional a Ele. Amém? Amém. Eu agradeço a minha oportunidade, desde já, aos colaboradores, pastores, aqueles que colaboraram para que esse culto acontecesse. O irmão Jackson, mas a sua esposa entrou em contato comigo, e o nome do Senhor Jesus sempre sendo louvado através de nossas vidas. Amém? Amém. Aquele que trouxe a sua Bíblia e puder abrir o livro de 2 Crônicas, capítulo 29, observando que o culto hoje fala um pouco sobre identidade, a gente entendendo quem somos no reino do Senhor, quem somos para o Senhor e qual é a nossa missão aqui na terra como herdeiros desta promessa. Amém? 2 Crônicas, capítulo de 29, vou ler apenas o primeiro e o segundo versículo. Amém? Quando encontrar a palavra do Senhor, posso ler a palavra que diz assim: Ezequias começou a reinar quando tinha 25 anos, e 29 anos reinou em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias, e fez o que era correto aos olhos de Deus, conforme tudo o que Davi, seu pai, fizera. Aquele que tem assento pode tomar glorificando ao nome do Senhor. Não sei se é do conhecimento dos irmãos esse texto, mas é um texto que chama-nos bastante a atenção pela vida desse homem chamado Ezequias. Ezequias era um homem jovem, mais ou menos da nossa idade, quando começou a reinar no reino de Jerusalém. Sem dúvida nenhuma, foi um dos maiores reis que Israel já teve, esse homem por nome de Ezequias, por todos os seus feitos que ele fez. Mas se voltarmos um capítulo anterior, ou capítulos anteriores, a gente vai ver que há uma força do lado do mal e uma força do lado de Deus, para que o reino do Senhor avançasse e para que o reino das trevas, dos deuses pagãos, viesse avançando também dentro de Jerusalém, todo Israel. A gente observa que desde o princípio Deus já tinha um propósito com esta nação, Deus já tinha um propósito com a humanidade. Logo quando Deus cria o ser humano, Deus agora com tanto amor vai criar Adão e Eva com as suas próprias mãos. E logo agora Deus cria esses homens com tanto amor e planta um jardim na região do Éden para que esses dois vivenciassem todos os dias a face de Deus dentro daquele jardim. E como se não bastasse, os dias foram passando e Deus dá algumas ordenanças para Adão. Adão, você pode comer de qualquer fruto desse jardim, mas daquela árvore você não comerás. A gente começa a entender, creio que é do conhecimento de todos os irmãos, que o pecado atinge a raça humana, a raça que o Senhor agora acaba de criar. O pecado agora vem e atinge o meio da raça humana. E esse pecado, quando entra no meio do ser humano, a gente tem uma concepção que é manchada, uma história. Mas a história, tem muitos que pregam por aí, que o ser humano foi feito do pecado, mas é mentira. Porque quando Deus faz o ser humano, forma o ser humano, Deus forma um ser humano perfeito. Deus forma um ser humano para poder trazer adoração ao Senhor. Deus forma um ser humano com livre-arbítrio de ir e vir. Deus forma um ser humano com um desejo no seu coração de, se quiser adorar, adore, se não quiser, fica tranquilo. Mas quando Deus forma Adão e Eva, Ele tem no seu coração uma esperança. Que esperança é essa? Uma esperança de uma humanidade que vai adorar ao Pai de todo o seu coração. Uma humanidade que vai adorar o seu Criador de todo o seu coração e principalmente obedecer à voz do Criador. A Bíblia fala que o pecado atinge a humanidade.
E quando o pecado atinge a humanidade, a partir desse dia, há coisas que começam a acontecer no meio da raça humana, extraordinárias. Ao mesmo tempo que o ser humano quer um compromisso com Deus, ele não quer. Ao mesmo tempo que o ser humano quer ter uma identidade com Deus, ele agora não quer mais. Ao mesmo tempo que ele olha para a direita e fala, eu preciso de Deus, ele olha para a esquerda e fala, hoje eu já não preciso de Deus mais. Quando a gente pega de Gênesis para frente, a gente vê uma desobediência tão grande da parte do povo de Deus, que Deus agora tem esperança ainda no teu povo, e começa a enviar profetas, começa a enviar homens grandes para levar a palavra para o seu povo. Como se não bastasse, Deus pega um povo que estava cativo 450 anos, agora enfia um libertador para esse povo. Quando o libertador chega no Egito, o povo agora começa a adorar a Deus, o povo agora começa a clamar a Deus. Só que quando chega uma situação, o povo agora no deserto começa a perder novamente a identidade. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Há coisas na nossa vida, há fatos na nossa vida, que faz a gente ter níveis altos e baixos na presença de Deus. É muito fácil eu subir em cima desse altar e dizer, olha, eu sou um homem fiel a Deus todos os dias. Mas tem coisas dentro de nós que só o Senhor sabe o que acontece. O povo estava no deserto, e o povo agora começa a murmurar contra Deus. E como se não bastasse, eles agora começam a profanar blasfêmias ao nome do Senhor Deus. Eles olham agora para Moisés e falam, Moisés, o Senhor nos tirou de dentro do Egito para morrer no deserto, sendo que a mão do Senhor sustentava o povo. Só que o tempo foi passando, Deus agora olha para a humanidade com um olhar de ira. E olha que interessante, todas as vezes que Deus queria trazer o povo para perto de Deus, Deus apertava o caminho do povo. Todas as vezes que Deus queria trazer o povo para mais perto da presença de Deus, Deus agora afinava o caminho do povo, Deus agora apertava a situação para que o povo reconhecesse que só havia um Deus. A questão é essa. Nos deparamos no século 21, onde muitas das vezes o nosso coração arde pela presença de Deus. Só que tem horas que chega a situação na nossa vida, boas para a nossa carne, que a gente fala, eu não sou tão dependente dessa presença mais. Há coisas dentro do mundo que conseguem me preencher, mas é mentira. Há coisas no decorrer da minha caminhada que conseguem preencher dentro de mim um vazio, e a gente passa dias, entra dias e sai dias sem saber o que nos preenche. Só que hoje a gente tem a concepção que o povo que estava afastado de Deus, Deus queria que o povo chegasse mais perto dele. E todas as vezes que o povo afastava, Deus afinava o caminho do povo, e o povo voltava para Deus. E a gente se depara agora no capítulo de número 28, com um rei agora que pega o reinado de Israel, por nome de Acaz. Acaz, quando entra agora dentro do reinado de Israel, ele olha para Israel e não vê uma dependência total de Deus. Acaz agora olha para dentro de Israel e esquece a verdadeira identidade de Israel. Ele olha para dentro de Israel e já olha falando, eu não preciso mais desses deuses que eles vêm adorando. E como se não bastasse, Deus, com um olhar entristecido para o povo, agora vai olhar e vai se entristecer mais uma vez. Olhando Deus para Acaz e para o seu reino, Deus agora vai apertar o seu caminho mais uma vez. Só que o que eu disse alguns segundos atrás, que quando Deus apertava o caminho, eles voltavam para a presença de Deus. Mas há um erro no século 21 que aconteceu com Acaz. Tem pessoas que entram dias e saem dias, entra anos e saem anos. Deus aperta o caminho, Deus vem e fala no nosso coração. Só que o coração de Acaz está tão duro que ele não consegue mais ouvir a voz de Deus. O coração de Acaz agora está tão duro que ele olha agora para a situação e não quer mais ter compromisso com Deus. Deus agora olha para Acaz e fala, não tem situação mais para este homem. Só que o que Acaz pensava é que ele era insubstituível na obra do Senhor. E fique sabendo que a obra de Deus, o reino de Deus, nunca dependeu de um só homem para ela continuar. Deus olha agora para Acaz e vê que Acaz não quer mais compromisso. Vê que Acaz não quer voltar os seus olhos para o todo Criador. E é neste momento que Deus tem uma ideia.
A Bíblia fala que quando a casa ainda reinava, tinha um menino na tua casa. O menino por nome de Ezequias estava sendo instruído pelo profeta Isaías. Olha que interessante. Ezequias acordava pela manhã, talvez via o seu pai prestando culto a Baal, talvez via o seu pai prestando culto a qualquer outro Deus, esquecendo do Deus Criador. E todos sabem que uma criança, quando olha para o seu pai, vê o seu pai como um herói, vê o seu pai como um exemplo, vê o seu pai como tudo aquilo que ele tem de se espelhar. Só que Ezequias tinha um chamado tão grande que nenhum mau exemplo podia corromper a sua identidade. Ezequias agora tem um chamado tão forte no teu peito que nenhuma má conversação poderia corromper a sua identidade, que nenhum bolinho de pessoas que conversa as coisas que não agradam a Deus poderia corromper a sua identidade. Ezequias agora pela manhã, instruído por Isaías, pela tarde olhava para o seu pai e falava: não é esse caminho que eu quero correr, porque eu tenho uma identidade. Ezequias agora olhava para o seu redor e viu o reino perdido, mas falava: esse reino eu não quero me corromper com ele, porque eu tenho uma identidade. A gente consegue observar que o lugar que a gente está não pode nos contaminar, mas é nós que temos que purificar o lugar. Ezequiel capítulo 47 fala de umas águas que fluem direto do santuário de Deus. Ezequiel agora fala sobre estas águas tão poderosas no capítulo 47. Ele fala: essas águas são tão poderosas que aonde elas passarem, a vida novamente. Aonde elas passam, aquilo que é sujo se limpa. Aonde elas passam, aquilo que não tinha vida começa a brotar vida novamente. Olha que interessante. Ezequias agora tem uma concepção: eu não posso usar o exemplo do meu pai, a casa, porque se eu usar o exemplo do meu pai, a minha vida vai piorar, a minha vida vai se estagnar, a minha identidade vai ser totalmente destruída. E quando há um homem que quer prestar um culto de adoração ao Senhor, quando existe um homem, uma mulher que quer ser fiel a Deus, não há ninguém que possa parar esse homem. Quando há pessoas reunidas em um só lugar dizendo: eu largo mão daquilo que o mundo tem a me oferecer, eu largo mão do que a minha casa tem a me oferecer, do que o meu bairro, a minha cidade tem a me oferecer, porque eu tenho uma identidade e não tem ninguém que possa parar esse homem. A Bíblia fala que a casa agora vai morrer. E Ezequias agora pega o reino que estava nas mãos do seu pai. Só que observa uma coisa de grande valia. Quando Ezequias pega o reino do seu pai estava sem nenhuma identidade. E quando eu falo identidade, agora eu não falo da identidade de Deus com o homem. Mas os reinos que olhavam para o reino de Ezequias viam o reino destruído. Dizia assim: já passou Davi que ganhou batalhas, já passou Saul que ganhou grandes guerras, mas o homem agora que estava no reinado está perdendo tudo. Ele planta de manhã para de tarde alguém vir roubar. Ele dorme à noite e eles entram dentro do teu reinado e destrói tudo. Sabe o que é? É que um homem, quando perde a sua identidade com Deus, a sua cidade fica sem estrutura para ficar de pé. Quando o homem perde a sua identidade com Deus, a sua cidade fica uma cidade de fácil acesso. Os inimigos que olham do lado de fora vê uma cidade de fácil acesso de entrar. Satanás que olha do lado de fora está dizendo: aquela cidade está fraca, então eu tenho legalidade para entrar. A gente começa a observar que ter uma identidade com Deus não é somente eu dizer que eu sou íntimo de Deus, que eu sou um homem que estou reto no caminho do Senhor. Eu tenho que viver a palavra. Porque mais do que ninguém, Satanás está de olho na minha vida e na sua. Embora eu suba aqui e fale: a minha vida é uma vida de exemplo, eu minto para os irmãos. Só que Satanás que me conhece está dizendo: não é. Deus que está olhando do céu está dizendo: não é. E quando o reino agora está destruído, observe, Ezequias pega o reino. Se fosse qualquer outro rei, pegaria o reino agora e diria: precisamos agora fortalecer esses muros, precisamos agora reconstruir tudo aquilo que foi destruído, precisamos agora colocar uma estrutura
estrutura mais poderosa ao nosso redor. Porque o nosso reino nesse momento está de fácil acesso. Só que a Bíblia fala que no primeiro ano, no primeiro mês do reinado de Ezequias, ele vai olhar para a direita, vai olhar para a esquerda, para a frente e para trás, e vai identificar algo que está faltando. E por muitos pensando, olha, Ezequias vai dar o grito que precisamos trabalhar, Ezequias agora vai reunir. Só que o que me chama a atenção é que Ezequias não reúne trabalhadores. Ezequias chama apenas levitas e sacerdotes. Quando Ezequias reúne esses homens na praça, ele agora tem um diálogo com esses homens. E a sua conversa é: precisamos restabelecer o culto na casa de Deus. Precisamos trazer uma identidade para a casa do Senhor que foi perdida. Precisamos trazer algo para dentro de Israel que foi levada. Precisamos trazer a presença de Deus novamente, porque tudo que tinha o meu pai destruiu. Ezequias agora começa a formalizar um plano na sua mente. E o plano agora está sendo concretizado. A obra está andando. O povo agora está olhando para Ezequias, falando: Ezequias, está tudo bem. As portas do templo que estavam fechadas, nós abrimos. O louvor que tinha cessado, nós voltamos a louvar. O sacrifício que tinha parado, nós voltamos a sacrificar. E a presença de Deus está na casa de novo. Só que quem olha Ezequias ainda do lado de fora, identifica uma cidade sem identidade. Ezequias agora manda cartas às cidades fortificadas e fala: olha, precisamos voltar o culto a Deus, não só aqui dentro, mas do lado de fora também. E eles começam a zombar de Ezequias. Eles começam a olhar para Ezequias e falar: você está doido? A vida que nós estamos levando está melhor do que a sua. Você está maluco? Sair de noite num domingo como esse para cultuar esse Deus, você está maluco? Só que Ezequias era um homem que tinha identidade e tinha propósito. Ele agora olha para a sua situação e vê que ninguém quer fazer, mas ele faz. Ele vê que ninguém quer buscar a Deus, mas ele fala: eu preciso buscar para mim. Ele vê que ninguém quer trazer a presença de Deus para dentro mais, então ele está dizendo: se ninguém das cidades fortificadas quer trazer, eu mesmo vou trazer. E o convite de Ezequias que foi feito e negado, ele agora começa a trabalhar. Só que a Bíblia fala que existia um homem por nome de Senaqueribe, que era um homem que nunca tinha perdido sequer uma batalha. E esse homem agora vem de grandes e grandes vitórias contra todos aqueles que estavam à sua frente. Senaqueribe agora está ganhando batalhas. Senaqueribe está destruindo reinos. Senaqueribe está invadindo aonde ele podia invadir, aonde ele não podia. Ele está matando, roubando, ele está destruindo todo o gado, destruindo toda a plantação. E os reinos aonde Ezequias passa estão ficando destruídos. Só que a Bíblia fala que, Senaqueribe. Só que a Bíblia fala que agora Senaqueribe tem uma concepção. Existe um reino ainda que nós precisamos destruir. E que reino é esse? O reino de Ezequias. Senaqueribe agora olha para dentro de Israel e fala: Ezequias, eu vou invadir o teu reinado. Só que quando Ezequias recebe essa informação, Ezequias já não era mais uma cidade sem força. Já não era uma cidade sem alicerce. Já não era uma cidade sem aquilo que faltava antes. Quando eles olham para dentro de Israel, eles ainda enxergam uma cidade fraca, uma cidade sem estrutura, uma cidade que qualquer vento que bater vai levar. Mas Ezequias, que estava do lado de dentro, já começava a identificar a força do Senhor trabalhando por ele. Ezequias, que estava do lado de dentro, já começava a identificar uma força maior que estava agindo por Ezequias. Se tivesse um convite nessa noite, o convite seria: não deixe a presença do Senhor sair de Israel. Não deixe a presença de Deus sair de dentro das nossas vidas, porque todas as vezes que a presença de Deus sai de dentro da nossa vida, dá vontade de pecar mais. Dá vontade de fazer aquilo que eu fazia no meu passado. Dá vontade de eu fazer aquilo quando eu não tinha uma identidade. E tudo isso é falta do Espírito Santo de Deus. Poderia eu citar qualquer outra palavra que era falta
nosso coração, há algo dentro de nossa vida que um relacionamento não preenche, que talvez um amor de uma família não preenche, que talvez dinheiro, fama não preenche. Você olha para o século 21, o século que tem mais índice de depressão, o século que tem mais índice de suicídio, e os cartazes que estão estampados por esse grupo é que a igreja condena, é que a única palavra da igreja é dizer que a falta é de Jesus. Mas se não é falta de Jesus, porque Jesus é o único que falta no coração de uma pessoa que está prestes a morrer, que está prestes a suicidar, que está olhando para a sua vida e não vê recurso mais. Quando olhamos para uma geração sem identidade, vemos que a presença de Deus já está longe o suficiente para ele dizer: eu não aguento mais, eu não suporto mais o processo, eu não suporto mais viver a vida que eu estou vivendo. E o mundo tem vários convites a oferecer. Sábado tem festa, domingo tem festa, segunda tem festa. Só que o convite que é mais rejeitado é o convite que Ezequias faz. Traga a presença de Deus para o seu coração novamente. Traz a presença de Deus para dentro da tua vida novamente. E quando pregamos na rua dizendo que Deus é a única coisa que falta na vida de algumas pessoas, somos taxados de bobo. Só que Ezequias tinha no seu coração que a presença de Deus que estava dentro dele, se o da sua esquerda não quer ter, não vai atrapalhar que está dentro do meu peito. Se o da direita que não quer ter essa presença, não atrapalha aquela que já está dentro do meu coração. A concepção que eu tenho que ter no século 21 é que se quem está do lado de fora não quer fazer, eu tenho que fazer. É que quem está do lado de fora não quer adorar, eu tenho que adorar. É que quem está do lado de fora não quer render graça ao Senhor, eu tenho que render. Aleluia. Porque não depende do meu próximo, depende de mim. Só que ser uma pessoa com identidade, ser uma pessoa com propósito, entende uma coisa: não é sinal de estar isento de perseguição, isento de atribulação. Não é sinal da gente estar isento de coisas ruins alcançar a nossa vida. Ezequias é a prova viva disso. Ezequias agora olha e vê que a tua vida está muito boa com Deus, e é motivo de alegrar para Ezequias. Só que Ezequias agora começa a receber a afronta por causa do poder da oração, por causa do poder da renúncia, por causa do poder de tudo aquilo que ele renunciou para viver uma vida com Deus. Ezequias agora começa a sofrer perseguição. A Bíblia fala que quando Ezequias começa a sofrer calúnia por Senaqueribe, Senaqueribe agora fala: Ezequias, para de pregar sobre esse Deus, para de pregar sobre esta palavra que você diz que esse Deus vai te salvar, que você diz que esse Deus vai te livrar das mãos dos teus inimigos, porque com as minhas mãos eu já derrotei todos que estão ao seu redor. Observe que o inimigo no século 21 quer trabalhar no emocional do ser humano, quer trabalhar no emocional dos jovens do século 21. Sabe por quê? Porque se eu não consigo derrubar ele com pratos que estão do lado de fora, eu começo a implantar coisas na mente dele. Eu começo a dizer que a vida que ele está vivendo não vale a pena. Eu começo a dizer que a estrada que ele está percorrendo não vai levar ele lá a lugar nenhum. Eu começo a dizer que a situação que ele está vivendo, ele está perdendo a tua vida do lado de fora. Essa é a primeira aflição de Senaqueribe. Só que Senaqueribe pega uma cidade blindada. E Satanás é tão astuto que quando ele pega uma cidade blindada pela força de Deus, ele vê que a seta que vem do lado de fora não aflige quem está do lado de dentro. Só que Senaqueribe tem uma ideia: se eu não consigo atingir do lado de fora quem está do lado de dentro, eu vou começar a colocar do lado de dentro, afligir quem está do lado de dentro. Eu vou começar a colocar o vizinho da direita, afligir o vizinho da esquerda, o da frente afligir o de trás. Senaqueribe agora olha e fala: olha, a palavra agora não é para Ezequias mais. Se vocês abrirem a porta da cidade, eu mato Ezequias e a tua casa e deixo vocês livres. E era motivo agora de haver
uma aflição tão grande no reino de Ezequias, que Ezequias sabe que um homem com identidade ainda precisa de orar. Um homem com identidade ainda precisa dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, eu sou dependente do Senhor. Um homem com identidade ainda precisa dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, eu preciso da tua presença mais uma vez. Eu preciso da tua presença mais um dia, porque se eu deixo de orar, a minha cidade vira uma cidade fraca. Aleluia. Quando Ezequias começa a receber a segunda afronta, ele agora vai chamar o profeta e vai falar: precisamos voltar à oração. Porque temos identidade, temos força, mas se nós pararmos de orar, a presença de Deus vai embora novamente. E talvez a aflição que está na nossa vida é para que a gente volte os olhos a Deus novamente. A Bíblia fala que Ezequias agora dobra o seu joelho no chão e começa a dizer: ó Deus dos nossos antepassados, fizestes uma promessa para nós que nós seríamos cabeça e não cauda. Fizeste uma promessa para nós que nós venceríamos batalhas e não perderíamos. E agora há um homem do lado de fora que aflige nós do lado de dentro. Ezequias estava dizendo: ó Deus de todo Israel, a nossa força é muito pouca, mas nós ainda confiamos no Senhor. A nossa força é muito pequena, mas nós ainda confiamos no Senhor de Israel. Ezequias estava dizendo: a minha força é pequena, mas o meu Deus ainda é grande. As minhas aflições querem me parar, mas Deus me dá força para continuar. Aleluia, Deus. Talvez no século 21 a maior falta que a igreja brasileira tem é a oração. Eu particularmente cresci no berço evangélico e me desviei. Só que de toda a minha infância eu ouvia meu avô, meu pai, minha mãe dizendo que sem oração não tem como vencer. Dizendo que sem dobrar os meus joelhos eu não consigo vencer essa batalha. Eu entrei ano e saí ano ouvindo dizer que se eu não mudasse a minha forma de pensar, a minha forma de agir, eu ia ficar estagnado o resto da minha vida. E é isso que Ezequias estava dizendo para o povo: olha, sem oração não dá para vencer. Se vocês continuarem parados, nós vamos perder a batalha. Se vocês continuarem calados e parados, nós vamos perder a nossa identidade. Só que agora o que é mais interessante é que o homem que ora tem resposta. É que o homem que busca, ele encontra. É que o homem que bate, a porta tem de se abrir. Porque nós não estamos falando de um homem qualquer, nós estamos falando de um homem que decidiu largar tudo e todas as coisas para dizer: Deus, o Senhor é bem-vindo na minha casa e na minha vida. E Deus não consegue ficar calado quando o joelho desse se dobra. Ezequias agora dobra o seu joelho e diz: Senhor, o que nós vamos fazer? A palavra do Senhor vem diante do profeta dizendo: fala com Ezequias que nenhuma flecha entrará no seu reino, que nenhuma espada entrará da porta para dentro, que nenhum escudo passará de fora para dentro do terreno, porque eu, o Senhor Deus, estou contigo. Ezequias recebe a palavra. Só que o problema não é Ezequias receber, porque Ezequias ora. O problema é olhar para trás e ver uma multidão dizendo: e aí, Ezequias? Vai parar ou vai continuar? Vai continuar caminhando ou vai morrer na batalha? Ezequias agora tem uma afronta, agora dentro do teu reino. Só que Ezequias é um homem sábio. Ele pega a palavra e repassa a palavra para o seu povo e fala: fique tranquilo. Porque Senaqueribe do lado de fora vem com a sua força do próprio braço. Nós viemos na força do Senhor Deus de Israel. Senaqueribe do lado de fora vem com espada, lança, flecha, mas nós vamos no nome do Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ezequias agora fala: dobra o seu joelho, começa a orar ao Senhor. Hoje ninguém vai comer, e a adoração ao Senhor vai continuar. Mas espera aí, em momento de guerra é momento de louvar. Em momento de guerra, Ezequias está dizendo: a adoração do Senhor não vai parar. Sabe por quê? Muitas pessoas
ficaram ocupadas com as ameaças de Senaqueribe e esqueceu do culto do lado de dentro. Ezequias está dizendo: ó, hoje a gente vai amanhecer, vai jejuar, vai orar, vai entoar hinos ao Senhor, e logo pela tarde nós vamos deitar e vamos dormir e descansar no Senhor. Glória a Deus. Eu já perdi a conta na vida de quantas vezes Deus trabalhou pela madrugada. A gente olha para Pedro na prisão, Pedro estava dormindo. E a Bíblia fala que as portas do cárcere se abrem. E o anjo toca em Pedro dizendo: Pedro, levante, porque pela madrugada eu vim te salvar. A Bíblia fala que Paulo e Silas estavam louvando e as cadeias se abrem, Deus dizendo: sai para fora, porque pela madrugada eu vim te salvar. Ezequias agora olha para dentro do teu reino e lembra de uma palavra do seu pai Davi dizendo: o choro pode durar uma noite, mas a minha alegria vem pela manhã. Sabe o que Ezequias estava entendendo? Eu posso dormir chorando, mas eu acredito que o meu amanhecer vai ser melhor. Eu posso dormir triste com a afronta de Satanás, mas eu tenho a convicção que o meu amanhecer vai ser de alegria. Eu posso dormir com a minha situação de cabeça para baixo, mas eu tenho a convicção que há um Deus que peleja por mim essa batalha. Ezequias agora vai subir para dentro do teu quarto e vai dormir e descansar no Senhor. Ezequias agora vai dormir o sono do justo. A Bíblia fala que pela madrugada o Senhor mais uma vez trabalha. E eu posso contextualizar que Ezequias acordando pela manhã, abrindo a janela do teu quarto, porque ele quer averiguar a situação. E Ezequias sabia que na noite anterior Senaqueribe estava mais próximo do que nunca. Só que quando Ezequias abre a janela do seu quarto, parece que ele tem uma concepção: o povo resolveu dormir até mais tarde. Senaqueribe e o seu povo resolveu dormir até mais tarde. Só que quando Ezequias olha de perto, ele vê que só tem corpos no chão. Aleluia. Ele vê que só tem vítimas no chão. Sabe o que a Bíblia fala? Que naquela mesma noite que Ezequias dormiu, Deus enviou um anjo para um justo. Deus enviou um anjo para alguém que tinha identidade. Deus enviou um anjo para quem buscou ao Senhor. Deus enviou um anjo para quem renunciou à sua carne. Deus enviou um anjo para quem largou os desejos da sua carne para viver os desejos do Senhor. Deus enviou um anjo para quem largou os seus próprios sonhos para viver os sonhos que o Senhor sonhou na nossa vida. A Bíblia fala que naquela mesma noite o Senhor envia um anjo que mata 185 mil soldados de Senaqueribe. Enquanto pela noite eles dormiram adorando, pela manhã eles oraram e só tinha corpo. E Deus dizendo mais uma vez: eu pelejei para quem tem propósito. Observe uma coisa: quem vive uma vida de busca e santidade não está isento de sofrer perseguições e ameaça, mas em tudo e todas as coisas o Senhor é conosco. Aleluia. Em tudo e todas as coisas o Senhor guerreia por nós essa batalha. Aleluia. Acabamos de falar sobre uma cidade, sobre um reino, sobre um povo escolhido da parte do Senhor por nome de Israel. E quem conhece de Bíblia sabe o amor tão grande que Deus tinha com Israel. O amor tão grande que Deus tinha com o povo, com a nação escolhida. Só que certa vez, João escreve que o Senhor Jesus, no princípio ele era o Verbo. O Verbo se fez carne. O Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus. Só que o mais interessante é que o Verbo se fez de homem. Desceu aqui na terra por nós. Cumpriu o propósito por nós. Morreu por nós. Ressuscitou por nós. E João escreve no capítulo 5. Talvez uma das palavras mais interessantes para as nossas vidas. Ele veio para os seus, Israel. Mas os seus não vos receberam. Mas todo aquele que creu no seu nome foi dado o direito de ser chamados filhos de Deus.
Ou seja, aquele que não nasceu da vontade do sangue e nem da carne, aquele que não nasceu da vontade do teu pai nem da tua mãe, aquele que não nasceu da vontade da tua família, mas nasceu da vontade do próprio Deus. No princípio ele está nos ensinando, no princípio eu e você era criatura, porque fomos formados da mão de Deus, mas através de Jesus nos tornamos filhos com identidade de Deus. Entendemos que essa identidade a gente não pode perder por nada, porque todas as vezes que perdemos a identidade, perdemos tudo. A pergunta é: qual decisão tomar no século 21? Qual caminho percorrer no século 21? Paulo cita que a sua vida, ele percorre somente um caminho. Só que ele não dá nome ao caminho. Quem é de Bíblia sabe que Paulo não deu nome ao caminho que ele fala que ele percorre, mas ele dá nome ao alvo. Paulo está dizendo: olha, eu percorro e sigo um caminho em busca do meu alvo. O meu alvo que é Cristo Jesus, meu Salvador. Se eu percorro esse caminho, eu estou vivendo uma vida de santidade e tenho a minha identidade. Se eu vivo uma vida de busca pelo Senhor, eu estou vivendo uma vida com identidade com Deus, e que nós no século 21 não viemos perder a nossa identidade. Fique de pé que eu quero orar com a igreja nessa noite.